Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Giovanni Machado, minha esposa Lidiane Machado, e nós vamos continuar aqui falando sobre Jesus na série Jesus. E como a gente havia prometido, nós estamos começando a falar algo mais específico sobre Jesus, que foi tudo aquilo que ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Todos os benefícios que Jesus nos deu, tudo aquilo que Jesus nos ofereceu, né, quando ele esteve aqui na Terra, e não só na Terra, e nós vamos ver sobre isso hoje, nos dando os benefícios espirituais e também naturais da cruz, da salvação, da obra redentora. O primeiro texto que nós queremos ler, hoje nós separamos 3 textos, e o primeiro texto está em 1 Pedro, capítulo 1, é isso mesmo? Isso mesmo. Pedro 1, do versículo 18 até o 20. A Lídia vai ler na Bíblia judaica e depois eu vou ler na Bíblia na João Ferreira, tá ok? Vamos lá. Que diz assim: vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível como prata ou ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como de um cordeiro sem defeito ou mancha. Deus o conheceu antes da fundação do universo, mas o revelou no fim dos tempos por causa de vocês. Aí está. Agora eu vou ler também na minha versão, tá? Olha só. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos a favor de vocês, em favor de vocês. Veja só, uma coisa, antes da gente falar do principal do vídeo, o texto está dizendo o seguinte, sobre maneira vã de viver, sobre coisas perecíveis, sobre um tempo sem Deus, um tempo sem salvação, e o texto vai discorrendo sobre essas coisas e diz que nós fomos resgatados, no versículo 19, pelo sangue precioso de Cristo, que foi um cordeiro sem mancha, né? Um cordeiro perfeito oferecido em nosso favor. E o versículo 20, e aqui está o centro daquilo que a gente quer falar hoje. Diz assim, conhecido antes da criação do mundo e revelado nos últimos tempos. Quando fala conhecido antes da criação do mundo, no próximo texto que nós vamos ler, nós vamos entender que a morte de Jesus, tá? O conhecimento, ou seja, a existência da morte de Jesus por nós, se deu antes da criação do mundo, antes da formação do mundo. E foi revelado nos últimos tempos para nós. Ou seja, últimos tempos aqui é esse último tempo depois da morte de Jesus aqui, neste tempo em que vivemos, nesse reino material. Ok? Maravilha? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Ok, para o outro. Sim, já vamos para o outro. Tá bom, então vamos para agora, olha só, acompanha aí, Apocalipse, capítulo 13, os versículos quais são? Versículo 8. Só o versículo 8, tá? A Lídia vai ler aqui, depois eu leio rapidinho. Tá, só para a gente entender um pouquinho, esse texto está falando sobre a besta no final dos tempos, tá? Então diz assim: todos os habitantes da terra a adorarão, com exceção daquele que tem os nomes escritos no livro da vida, pertencente ao Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Tá aí, ó. Todos os habitantes da terra, na minha versão diz assim, adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Aqui nós vamos nos deter, ou seja, em 1 Pedro e em Apocalipse 13, a 1 Pedro 1 e Apocalipse 13, nós vemos uma realidade diferente. Ou seja, nós podemos afirmar que Jesus foi morto, se sacrificou por nós na cruz do Calvário antes da fundação do mundo. Ou seja, fora do tempo, fora da matéria, fora do espaço, antes que existissem essas coisas materiais que a gente vê por aqui, Jesus já havia sido sacrificado por nós. Isso aí é doido, hein? Isso é tremendo. Isso é doido.
A palavra nos ensina algo muito interessante sobre o resgatador, sobre o parente remidor, e foi isso que Jesus fez por nós. Ele já havia liberado um resgate, ele já havia liberado essa redenção, essa compra, ele já tinha sido sacrificado muito antes do homem ter nascido. A Bíblia traz esse exemplo de parente remidor para mostrar para nós o que Jesus fez. Porque o parente remidor, ele não só comprava de volta um escravo que era seu parente para deixar ele livre, como dava para ele de volta toda a herança e toda a terra que ele tinha anteriormente. Então quer dizer que antes do homem pecar, Jesus já tinha preparado toda a redenção, todo o resgate para nós. Isso é benção. Ou seja, tudo estava pronto, tudo já estava preparado. Porque Deus não criou o homem para ser um robô e obedecê-lo em toda e qualquer circunstância. Deus deu ao homem o poder de escolha, como diz, pode ler lá, em Deuteronômio 28 em diante, Deuteronômio 30, para escolher bênção e maldição. Ou seja, se o homem escolhesse a maldição, a salvação já estava preparada para o homem. O homem não tem mérito nenhum na salvação. Antes do homem existir, a salvação já estava lá, disponível. É como eu costumo brincar dizendo assim, é como se alguém caçasse, cozesse a comida para você, construísse pratos e talheres para você, né? Construísse mesa, cadeira para você se sentar, servisse esse prato, cozinhasse essa comida, colocasse no garfo, pegasse a sua mão, segurasse o garfo para você e colocasse na sua boca. Aí a decisão é sua de mastigar e engolir ou não. Essa é a salvação de Jesus. Ele fez tudo, o mérito é todo dele. Porém, a escolha da bênção e da maldição está diante de cada um de nós. Na verdade, a palavra diz isso. Então, Jesus já deixou tudo pronto. Deus, na sua graça maravilhosa, já deixou o sacrifício de Jesus preparado para nós. E o próximo texto que nós vamos ler nos diz de coisas, de uma coisa maravilhosa, que fala da transição, da conexão que existe com tudo que está fora do tempo, que é o mundo espiritual, com esse tempo, matéria e espaço. Veja só, Efésios 1, versículo 3 e 4. Vamos ler? Lê para nós, por favor. Diz assim: Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Ele nos escolheu em amor, no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Maravilha. Bendito seja Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, fora do tempo, espaço e matéria, bênçãos espirituais, nas regiões celestes, nada a ver com o tempo, matéria e espaço, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Então, antes da criação do mundo, ele nos escolheu, ou seja, como é que Deus ia dar salvação para um ou outro, sendo que a gente nem existia, a humanidade nem existia ainda? Ou seja, ele escolheu no sentido de, falou assim, eu vou dar a eles algo para que eles não se percam, se porventura eles decidirem não me seguir. Eu vou dar a eles uma chance, uma nova chance. Ok? Deus nos deu uma nova chance antes mesmo de nós errarmos, antes mesmo de a gente existir. E deixa armazenada nas regiões celestes bênçãos espirituais. Sim, o que aconteceu foi primeiro no reino do Espírito, foi fora do tempo, para que hoje, nesse tempo, a gente possa pela fé acessar. Amém. Todo aquele que crê, todo aquele que conhece, todo aquele que recebe, possa acessar essa salvação, possa ter de volta tudo aquilo que perdeu de bênção espiritual, de herança espiritual, tudo aquilo que está fora do tempo a gente pode voltar a receber. Isso. O que nós queremos fazer através dessa meditação de hoje? Nós queremos, a partir dos próximos vídeos, tratar cada bênção, cada benefício que a cruz de Jesus nos trouxe antes da fundação do mundo e sendo inserida, né? Como a gente costuma falar, a gente acha bonito falar que Deus abriu uma fenda na eternidade. Só existia eternidade, meus irmãos. Não existia mais nada. E de repente, Deus decidiu colocar tempo, matéria e espaço. Abre-se uma fenda na eternidade.
Deus tem os propósitos dele. Se a gente for tratar aqui por que Deus quis fazer isso, a maioria esmagadora das coisas a gente não sabe, mas outras a gente sabe. Mas isso fica para um próximo vídeo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando Deus cria o tempo, matéria e espaço, e num tempo determinado por ele, específico, ele insere, ele traz do Kairos para o Cronos, ele traz uma realidade que já existia, que é a salvação, é Jesus morto na cruz do Calvário, nos salvando. Ou seja, para quê? Para que hoje em dia, não, para que qualquer humano, qualquer pessoa que creia em Jesus, na vida dele, esse trânsito daquilo que era espiritual para aquilo que foi natural possa acontecer. Aquilo que era espiritual apenas, Jesus morto antes da fundação do mundo, foi inserido no tempo, matéria e espaço. Abriu-se um caminho para que tudo que você precisa, tudo que você precisar de benefício espiritual que vem das regiões celestes, você possa receber. Através do quê? Da cruz de Jesus. Então, o que nós queremos servir você no sentido de te mostrar todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você. E em qualquer lugar, não importa onde, como você esteja, se você clamar por esse benefício, ele virá para a sua vida. Amém. Porque esse caminho já foi aberto e ninguém fecha. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, tá? Que você possa estar, por favor, compartilhando esse vídeo, aí dando seu like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda, e vai nos ajudar muito a levar a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até o próximo vídeo.